Olá pessoal, de volta com mais um podcast que é transmitido pela TV Candidez de Divinópolis, canais 13 e 29, também pela Rádio da Família 98.7 e nas plataformas digitais. Estamos pelo Instagram, YouTube e Facebook. E hoje, papo com o vereador, com a participação do vereador William Barcelos. Professor e vereador William Barcelos, seja muito bem-vindo, um prazer tê-lo aqui para a gente falar um pouquinho da sua trajetória pessoal, profissional, vereança. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Olá, Ângelo, é um prazer estar aqui e poder falar, como você bem disse, a toda a região, e a gente sabe que hoje com esse mundo digital a gente alcança Brasil, mundo, enfim. Sempre acompanho o seu programa, vejo as transmissões, quando não posso Obrigado. ver logo de imediato, com certeza em determinado momento a gente para e ouve e sempre gosta, porque é um ambiente de bate-papo e a gente gosta, a gente que é do rádio também, gosta desse bate-papo, ainda mais que nós somos da época do rádio AM ainda, né? Rádio AM. Realmente tive o prazer de trabalharmos juntos, né, William? Sim. Anos atrás, Rádio AM, você chegou a participar do AM? Também, eu era o substituto natural do... Folguista. Folguista. Aliás, eu cobri as férias, inclusive, do nosso diretor, né, do Milton Moreira, e Saudoso o Nilton Moreira, e a gente, né, tinha aquela amizade com todo mundo, com o Jota, a turma da antiga, né? Uhum. Então a gente gostava também, de estar ali. O Jota, você citou aí, está sempre nos prestigiando, nos dando aí a audiência. Alô, Jota Gomes, um abraço. Hoje é funcionário público, né? O Jota, eu de vez em quando converso com ele, sempre que eu tenho, né, a possibilidade. A gente também hoje com o WhatsApp, então a gente sempre troca mensagem. E eu gostaria de deixar um abraço também para o Jota e todos aqueles que de uma forma ou de outra contribuíram para a gente estar aqui onde nós estamos hoje. Articulado, o homem da comunicação e hoje, segundo mandato como vereador, né, o professor? Segundo mandato. Nós estamos no segundo mandato consecutivo, eu, minha equipe, né? Eu sempre valorizo esse plural, né? Ou seja, eu tenho uma equipe sólida, uma equipe competente, mantenho, né, esse quadro e é o que dá sustentação ao nosso trabalho. É um trabalho muito técnico, né? E eu gosto que seja assim, um trabalho muito sério. Hoje eu sou presidente da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, uma importante comissão dentro da Câmara Municipal e é preciso sempre estar com uma equipe afinada para a gente desempenhar um papel robusto, né, à medida que a população necessita e também merece. Vereador muito conhecido, uma pessoa muito querida aí em toda a região, nasceu em Pitangui. Nasci aqui na região de Pitangui. O professor William possui uma carreira diversificada, transitando entre diversas áreas de conhecimento e contribuindo ativamente para a comunidade. A política, o senhor sempre gostou da polícia, sempre militou, o senhor é ligado mais à área da educação, né, professor? Sempre Sim. foi, né? Sim. Filho de professora. Filho de professora, mas eu sempre gostei da política, desde que eu tinha 9, 10, 11 anos, acompanhava, era uma criança que acompanhava debates políticos na TV, ainda que eu não era eleitor à época, mas me posicionava, né, hora de um lado, hora de outro, mas sempre gostei de ouvir propostas, de analisar se aquelas propostas elas eram reais, se elas eram plausíveis, se era possível conseguir aquilo que estava sendo planejado. E ainda tenho esse tino ainda de observar sempre, né, as propostas e analisar se é possível, é realizável, é prudente, né? Professor, como foi sua jornada até se tornar vereador? O senhor deu uma pincelada aí sobre a questão da educação, né? Sim. Com o Alisson milita até então. Eu, com 14 anos de idade, eu tive meu primeiro emprego, de 13 para 14 anos, né? Eu trabalhava aqui em Nova Serrana, na indústria calçadista, trabalhei um breve tempo, né? Trabalhei com a família, trabalhei também... Todo mundo passou pelo crivo do calçado? Sim, todo mundo passou. A gente, quando é garoto, a gente quer ter as coisas da gente. A gente vivendo numa sociedade consumista, capitalista, claro, a gente que, né, caminha sempre pelo lado do bem, a gente quer ter as coisas fruto do trabalho. Então, eu com 13 para 14 anos, eu já tinha carteira assinada, né? Naquela época era viável, né? Hoje é só jovem aprendiz, a partir dos 14 anos. Mas naquela época era possível, então eu tinha a carteira de trabalho, ainda guardo ela com muito carinho. E a partir de então, eu comecei a
a migrar para outras áreas, né? A primeira área foi a área da comunicação. Nesse interstício aí, entre 14 e 16 anos, eu fui para Pitangui morar com a minha avó, cuidar da minha avó. Quando a gente fala cuidar, né, um adolescente, jovem nessa idade, mais era cuidado do que cuidava, né? Mas, enfim, fui fazer companhia para a minha saudosa avó e, naquela ocasião, eu ingressei no rádio, né? Eu ficava ali, eu gostava do rádio, então eu atendia o telefone para a turma e tal. Aí me deram uma oportunidade de fazer um programa de madrugada. E depois eu já caí no horário da manhã, que era um horário nobre, que a gente conversa com a dona de casa, a gente, né, sempre bate um papo, né, com as pessoas. Então, eu tenho esse período, né, do rádio a partir dos 16 anos. E depois eu decidi estudar. Fiz primeiramente o curso de História, e seguindo aí a carreira da minha mãe, que é professora. E logo que me formei, eu já era funcionário público concursado como fiscal de rendas aqui no município de Nova Serrana. E então eu comecei a trabalhar em mais de um emprego. Cheguei a trabalhar em 5 lugares ao mesmo tempo. E nesse mesmo período, mesmo trabalhando no Fórum da Comarca, trabalhando na prefeitura, trabalhando na rede privada, na educação, trabalhando na rede pública, municipal, estadual naquela época. Então, mesmo com toda essa carga, trabalhando na faculdade, eu consegui fazer um mestrado em Educação, Cultura e Organizações Sociais, né, transdisciplinar. Aí eu comecei também a lecionar no ensino superior. De lá para cá, eu lecionei, eu sempre falo que em tudo que é nível. Jovem aprendiz, educação técnica e profissionalizante, pré-vestibular, ensino médio, ensino fundamental, tanto da rede pública quanto privada, educação de jovens e adultos. Quando eu comecei com jovens e adultos, eu era o mais jovem da turma. Eu cheguei na sala, aí eles falaram, olha, tão novinho assim, fazendo a educação de jovens e adultos, era um público mais velho na época, né? Mais maduro. E eu falei, não, eu vim como professor. Eu era o mais novo. Assustou mais ainda a turma. Assustou mais a turma, né? Mas, enfim, eu sou também de uma geração da EJA, no SESI, que também rendeu bons frutos para a educação de Nova Serrana. Várias pessoas que hoje são referência na sociedade passaram pela EJA. Mas a EJA existe ainda? Hoje migrou para SESEC. Então fica uma situação semipresencial, a pessoa vai para tirar dúvidas, né, e fazer prova, e se quiser assistir a aula, assiste, mas é um ensino mais autônomo. Na época não, tinha que ter frequência, tinha que ter provas com cronograma. Havia, então, um misto. Era o ensino regular, porém mais acelerado, né? Era aquilo que você faria em 3 anos, fazia em 1 ano e meio. Mas, enfim, também lecionei na educação superior, tanto na graduação como na pós-graduação. Então, assim, transitei por todas as áreas da educação. Fui diretor também de educação no CVT, né? Então, enfim, fiz tudo na educação. E a partir disso, claro, surgiu a possibilidade de adentrar, né, aos meandros da política. Então, fui candidato, tive uma votação praticamente, né, surpreendente, quase 1.000 votos na primeira eleição, 989 votos, sem jogar nenhum santinho no chão, sem pedir voto diretamente. Na época foi algo que surpreendeu a todos. Na segunda campanha, reeleição é sempre mais difícil, e nós vivíamos um peso de uma Mas não Câmara. era para ser o oposto, vereador, com o trabalho Hoje prestado? Sim. Né? Hoje sim. Foi um ponto fora da curva, porque nós estávamos ali diante de uma Câmara onde acho que 6 vereadores foram afastados, né? Tem um lado positivo e um lado negativo. O lado negativo é que o Legislativo ficou manchado. O lado positivo é que as pessoas olhavam, né, para a nossa candidatura novamente e pensavam, não, depois de todo aquele pente fino, se ele ficou ileso, né, é sinal de que ali tem uma pessoa honesta, tem uma pessoa, né, que faz jus a estar onde está. Então, graças a isso também eu consegui a reeleição, né, pelo mesmo partido, sempre me mantive no PTB, um partido que à época tinha como ícone na cidade, Joel. Verdade, também para com o partido político. Eu sempre mantive essa questão de grupo, enquanto assim, tá bem, né? Tá tranquilo, tá bem, a gente tá junto, né? Agora eu vou ter que sair do PTB, porque o PTB passou por um processo de fusão, né, partidária. Estou estudando aí qual que vai ser a melhor composição,
mas eu tenho, né, um lado político, que é o lado do deputado Fábio Avelar, então, assim, são coisas que a gente não esconde, né, são coisas claras. Então, eu, dentre aquele rol de partidos que hoje estão capitaneados pelo deputado Fábio Avelar, com certeza em um deles estarei. Só acha que as pessoas prezam ainda por essa questão da lealdade na política? A lealdade em sua maioria. A lealdade que eu trato é uma lealdade de estar no grupo, ou seja, né, enquanto o grupo faz bem para você, enquanto você faz bem para o grupo, é natural que as coisas permaneçam daquela maneira. Eu não sou jogador de futebol para ficar com um passe sendo vendido de lado a lado, rifado de lado a lado. Né? Jogador de futebol que veste uma camisa, pagou um pouquinho a mais, ele está do outro lado e beijando escudo. Né? Muito comum a gente assistir essas cenas, né? Sim, então, hoje, assim, eu me sinto bem, né? É lógico que nós somos hoje uma geração da política onde lealdade não se mistura com submissão. Lealdade não quer dizer que eu tenho que concordar com tudo aquilo que um grupo prega. Lealdade significa você estar ali junto, né? Participar, né? Ouvir, ser ouvido. Né? Acho que é bem assim. O senhor vem, então, de um partido de oposição à gestão atual, não é isso? Hoje em dia, dentro dessa nova linha que a Câmara tem tomado, nós não tratamos mais com esse termo de oposição. A gente fala mais em grupo independente. No passado ia fazer uma oposição ferrenha, né? Sim. Com mentalidades antigas. Mas eu tenho, assim, algumas inspirações na vida. Uma delas, o Antonino de Freitas. Então, eu sempre busco orientar o meu trabalho por aquilo que o Antonino construiu. Então, eu tinha muito contato semanal com o Antonino. E uma das coisas, né, que eu, assim, lamento na vida é não ter tido essa oportunidade de ser vereador enquanto o Antonino estivesse aqui com a gente. Porque ele falava, sempre que a gente encontrava, que um dos sonhos que ele tinha na vida é me ver na Câmara de Vereadores. Uma época que eu não pensava ainda em ser candidato em Nova Serrana, mas ele falava isso por causa das ideias que a gente conversava. E ele sempre falava, eu me sinto bem conversando com você, porque você é capaz de conversar sobre todos os assuntos que a gente transita. Então, qualquer assunto, você se sente bem de conversar e sempre traz alguma boa ideia. Então, eu sempre gostei daquele tom pacífico do Antonino, agregador, ainda que ele discordasse da opinião, ainda que ele divergisse, ele respeitava. E sempre muito sereno. Eu gostaria de ser como ele é, né? Mas nem sempre dá para ser tão sereno, né? Mas, enfim, é uma inspiração e eu busco sempre me espelhar nele. No mandato passado, o senhor era mais falante, cobrava mais, falava mais alto, ou não, continua a mesma coisa? Era a impressão da gente? Eu acho que era impressão, é porque as pessoas elas não conseguiam compreender que havia ali essa oposição que são... na verdade é dito por alguns, mas que a gente entende como independência. Então, quando você não concorda com algo que existe um grupo fomentando, parece que você está contra, e você não está contra. Antes, nós tínhamos ali vereadores que falavam o seguinte, se o vereador vai colocar uma emenda, nós vamos votar contra. Não sabia nem o que era a emenda que seria proposta. Hoje, a própria base do executivo, o próprio executivo, pede que a gente coloque emendas em projetos, que a gente construa junto determinados projetos. Então, isso passa por um amadurecimento. E esse amadurecimento ele não foi só do Legislativo, ele foi também do Executivo. Hoje nós vivemos tanto o Poder Executivo quanto o Poder Legislativo maduros ao ponto de entender que qualquer situação, se não houver uma oposição de ideias, ela é burra, porque ela não se aperfeiçoa. É no debate que a gente constrói ideia melhor. Né? Há pouco tempo eu estava estudando aí a filosofia grega antiga e um dos grandes filósofos dizia, né, de um ponto que ele achava interessante na democracia, porque enquanto uns diziam que o governo tinha que ser os melhores, o outro falava que tinha que ser a coletividade, porque a coletividade, ainda que ela não tivesse a capacidade de alguns poucos, pela variedade de opiniões, pela quantidade de pensamentos diversos, ela sempre sobressairia. Então, a gente, quando vive uma democracia, a gente tem ideias das mais distintas. Tem que ter discernimento de escolher a construção ideal, ou seja, dentro daquela variedade de ideias, lógico, alguma vai prevalecer.
E a gente tem que entender que aquela ideia que prevalece, ela é a composição do todo. Porque se a gente analisar, não coincide com nenhuma. Como ela não coincide com nenhuma, parece que você perdeu o debate. Na verdade, não. Todos ganharam o debate, porque surgiu a partir do debate uma ideia mais robusta, maior. Na verdade, a oposição existe, mas uma oposição inteligente, né? Equilibrada. Inteligente, equilibrada. Nós temos vários projetos que tramitaram e que contaram com aprovação, mas depois de muita discussão e aperfeiçoamento. Temos projetos, né, pautados agora para esse fim de ano, que são projetos que sempre, né, dá um desgaste para ser votado, porque são projetos mais complexos, como o orçamento anual. Né? Então, isso envolve todo o planejamento do ano que vem. Vereador, como o senhor analisa assim, o resultado dos seus mandatos? O senhor apresentou muitas propostas, muitos projetos, né? Sim, em todas as áreas. Quando o projeto te deu assim, muito prazer em ter apresentado, executado, ter sido aprovado e executado pelo Executivo. Na verdade, a gente tem projetos e a gente tem lutas e ações. Às vezes, você faz muito mais com uma ação ou com uma luta do que necessariamente com um projeto. Luta? Por exemplo, no início do mandato, mesmo antes dele, eu já projetava que, caso fosse eleito, eu iria lutar para acabar com o apostilamento, que era uma prática comum em vários municípios, e nós conseguimos derrubar essa prática em Nova Serrana. O apostilamento ele funciona da seguinte maneira: o servidor... Funciona ou funcionava? Funcionava. Uma pessoa, por exemplo, é contratada na prefeitura, aliás, ela é efetivada, concursada na prefeitura para um cargo simples, R$ 1.500, R$ 1.700, porém, pela amizade, pela confiança que ela tinha com o gestor colocava em um cargo de confiança, ganhando 3, 4 vezes mais, R$ 7.000, R$ 10.000, R$ 8.000. Quando ele completava 5 anos de efetivo exercício, em alguns lugares tinha que ser contínuo, ou seja, passava de um mandato para outro, aqui era mais assustador, porque poderia ser 3 anos agora e mais 2 mais para frente. Aí a pessoa entrava com um pedido, né, chamado apostilamento, no qual o chefe do executivo concedia a integralidade do maior vencimento durante toda a carreira da pessoa, ainda que ela voltasse para o cargo de origem, que é o que normalmente acontecia. Isso, na prática, é chamada de super salário, é o que fez com que vários lugares do Brasil, o Estado brasileiro, de maneira geral, tivesse aí poucas pessoas ganhando muito, enquanto muitas pessoas ganhavam pouco e não tinham a possibilidade de aumentar os seus salários. A partir do fim do apostilamento foi possível, com as economias geradas, que nós calculamos em 10 anos, seriam da ordem de 20 milhões de reais, fazer a reforma dos planos de carreira, e hoje nós temos uma situação mais equilibrada do ponto de vista dos salários da Prefeitura Municipal e da Câmara Municipal. Te trouxe muito transtorno? Sim, trouxe... É um projeto impopular, vamos dizer assim, né, vereador? Impopular para as pessoas que estavam na lista, ou na fila do apostilamento. Politicagem, com certeza impopular, né? 39 inviável, né? Pessoas à época. Eram 39 na fila. E então isso causa, claro, a impopularidade com essas pessoas e com aquelas pessoas que poderiam pleitear no futuro, né, essa condição, mas também causa popularidade entre aqueles que defendem a moralidade, né, defendem uma gestão mais enxuta, mais equilibrada. Então nós tivemos ali ônus e bônus. A política tem isso, você tem que se posicionar. Então nós temos vários momentos em que você tem que posicionar, hora de um lado, hora de outro. Nós tivemos discussão recente plano diretor, nós tivemos discussão de taxistas e aplicativo. Então sempre há essa polarização de interesses. Aos desenvolvimentistas, àqueles que pregam pelo meio ambiente, pela sustentabilidade. E governar é estabelecer prioridade. Então a gente sempre fala que nós temos que priorizar. Mas do ponto de vista de indicações, nós recentemente inauguramos o CAPS infantil, né, que é o CAPS-I, que foi uma grande indicação nossa. Desde o primeiro mandato eu venho lutando para que isso se tornasse realidade. Também tenho trabalhado destinando inúmeros recursos para a Faculdade de Nova Serrana. Hoje, né, alguns falam que a Faculdade de Nova Serrana é a queridinha do professor. Na verdade, eu valorizo o ensino superior. Eu tenho o sonho de ver Nova Serrana ser um polo de educação técnica e superior da nossa região.
Então, quando a gente fala em Faculdade de Nova Serrana, nós temos que pensar ainda o Senai, nós temos que pensar o CVT, né? Nós temos que pensar toda uma estrutura de educação que começa lá no SESEC, começa lá na educação básica do estado, né, do município, porque essas pessoas elas vão subindo de níveis, mas elas têm que ter a oportunidade de estudar sem ter que sair de Nova Serrana. Hoje nós garantimos, ano a ano, transporte gratuito para quem quer estudar aqui em Nova Serrana. Tem 3 ônibus da Transnova que faz um percurso hoje cobrindo praticamente toda a cidade para que os estudantes possam ingressar na Faculdade de Nova Serrana. A Faculdade de Nova Serrana vai para mais de 500 alunos. Estamos lá com um curso técnico em enfermagem, que além de ser gratuito a partir de agora, com 90 vagas abertas, as pessoas podem acessar aí, Ângelo, é www.trilhasdefuturo.mg.gov.br. Até o dia 23, inscrição aberta. Além de não pagar nada para fazer o curso de técnico de enfermagem, o estudante que está ali a partir do 2º ano do ensino médio, né, está no primeiro e vai para o 2º, educação de jovens e adultos também pode fazer, quem já formou, quem já graduou, eles vão estabelecer, claro, as prioridades que estão dentro do edital do Estado. Mas além de não pagar nada para sair um técnico de enfermagem, ainda ganha um auxílio, uma bolsa, que gira em torno de 400 e poucos reais. E ainda consegue transporte gratuito. Então, é uma vantagem imensa, né, para Nova Serrana. Nós fizemos um cálculo de 440 reais, 400 e poucos reais por estudante, 90 estudantes. 90. Isso aí, no universo de 2 anos, vai ser pago, injetado nos estudantes e na economia de Nova Serrana, 864 mil reais. E a faculdade vai ganhar quase R$1 milhão ao longo de 2 anos de curso. Então, só com essa ação, nós conseguimos a injeção de quase R$2 milhões na economia de Nova Serrana, a formação de quase 120 técnicos, porque nós temos lá 27 já, fora esses 90, e isso contou com várias mãos, né? Várias mãos. Então, Nova Serrana é uma cidade onde os empresários atuam, participam da gestão da faculdade. Nós contamos também com o suporte do deputado Fábio Avelar, que abriu as portas do Estado para que a gente pudesse primeiramente, ser credenciado à oferta desse curso e depois habilitado. Quando eu falo a gente, eu me sinto cria da faculdade, porque além de ter sido professor da instituição, tanto na graduação quanto na pós-graduação, voltei a fazer direito na própria instituição, sou da primeira turma, ontem fiz a prova da UAB, inclusive, né? Fui aprovado na primeira fase, vamos ver a segunda agora. Então eu me sinto meio estudante, meio professor e o vereador que representa a instituição hoje no parlamento. O senhor continua atuando como professor, não? Na faculdade, não. Lá eu estou só como estudante. O senhor é efetivado, né? Falou isso no início aqui do... Sou efetivado como bibliotecário hoje da escola sim. Alice Cândida, né? O município trabalha na Alice Cândida, lá no bairro Romeu Duarte, com muito carinho. Hoje trabalho lá com minhas crianças, sempre amáveis, sempre carinhosas e eu adoro, né, estar naquele ambiente. Seria ter redundância, mas a faculdade está no caminho certo, o poder público participando diretamente, né? Está no caminho perfeito. A faculdade, ela... O Rony é meu primo, tá, gente? O Rony Pedro. O Rony é assim... eu tenho um carinho muito especial pelo Rony, porque ele é uma pessoa de tom sereno, é uma pessoa que tem uma visão empreendedora fantástica. Sabe ouvir, você, né, sabe ouvir, sabe falar na hora certa, sabe falar com assertividade. Nós temos lá o Helder, que é diretor, também é uma pessoa fantástica. Já tivemos o prazer de tê-lo aqui no Papo Máximo. Então, assim, a faculdade, ela, né, nós temos lá a Fran, a Vanusa, nossa, uma equipe fantástica que nós temos na faculdade. E essa equipe, ela tem transformado a instituição nos últimos anos e eu tenho a honra de participar, né, dessa transformação dentro do possível, fazendo articulação com o poder público, destinando recursos. Nós conseguimos o recurso para o curso de engenharia de software para poder fazer o laboratório, para receber o curso. Conseguimos o laboratório do curso de enfermagem. Conseguimos recurso também para o serviço de assistência jurídica. A população que está em casa e não sabe, nós temos em horário diferenciado, a partir da tarde, início da noite, toda a noite, um atendimento para as pessoas que elas não têm defensoria pública em Nova Serrana, então elas procuram assistência jurídica da Prefeitura e da Câmara. Só que elas, muitas das vezes, não sabem que na faculdade tem a mesma assessoria, que é feita sob orientação do professor do curso, com os nossos jovens estagiários da faculdade, e as pessoas podem ir lá à noite, pode agendar lá pelo 3226-8200, o atendimento é atendida.
e a própria faculdade tem, né, os seus advogados que assinam para que possa ingressar com ações na justiça, defendendo sempre os mais humildes. Então, além desse núcleo da formação, ele ainda dá o atendimento gratuito para a população. Então, a faculdade ela tem dado essa resposta, né? Muita coisa positiva acontecendo em torno da nossa querida FANS. Sim, Né? graças a a para Deus. representar a instituição com carinho, né? Com excelência, né, vereador? Sim, sim. Como eu disse, a gente quer transformar a cidade em um polo educacional e, para isso, a gente investe em várias áreas. Recentemente, eu fiz a indicação e indiquei no orçamento agora do próximo ano aparelhos de ar-condicionado para o CVT para receber os estudantes de um curso de licenciatura em letras, ensino superior também, e a licenciatura em computação. E lá ainda vai ter também um curso de pós-graduação, fruto de uma parceria com a Universidade Aberta do Brasil, que quando eu era diretor em 2016, eu tive a possibilidade de fazer o credenciamento, de fazer a habilitação, de estabelecer essa parceria, e essa parceria ela vem acontecendo, e nós temos cursos também gratuitos de nível superior no CVT, e são cursos através de universidades federais. Então, gostaria sempre também de lembrar, né, as pessoas esse grande avanço que nós tivemos a participação lá no início. A política feita com responsabilidade entrega muitos resultados, né, professor? Entrega resultados fantásticos. Nós tivemos também a possibilidade recente de abraçar a bandeira da ecoterapia, né? A ecoterapia hoje é uma realidade. Nós temos um centro equestre, né, que é presidida a associação pela advogada doutora Soraya, né? O Túlio, filho dela, é quem trabalha ativamente na ecoterapia, e graças à nossa ação nós temos aí 18 pessoas sendo atendidas gratuitamente. São pessoas com deficiência transitória, nós temos pessoas, e já alguns, né, em caminho de reabilitação, nós temos crianças autistas. Então nós temos um público que está sendo atendido, e eu tive, né, o prazer de fazer a destinação na semana passada de mais recursos para o ano que vem. Agora, com a ajuda de outros vereadores, nós teremos o atendimento de 60 pessoas. E ainda sugeri à nossa secretária de saúde que apresentasse esse serviço que é oferecido em Nova Serrana para o consórcio intermunicipal, para que outros municípios possam comprar esse serviço através do consórcio, e Nova Serrana, além de polo na educação, se transformar também num grande polo da saúde, ampliando o rol de serviços e também dando sustentabilidade a esse fantástico trabalho da ecoterapia. Vereador, eu percebo que as pessoas estão mais atentas, mais exigentes quanto ao mandato dos seus representantes. É isso mesmo? Claro, hoje com as redes sociais é possível perceber não somente a quantidade de ações desenvolvidas, mas a qualidade delas. É lógico que nós teremos um próximo pleito ano que vem, todos aí ou são candidatos, ou são pré-candidatos, e o que a gente fala é o seguinte: essa entrega que é dada, muitas das vezes elas não representam a aprovação num pleito. As pessoas ainda estão preocupadas não com aquilo que elas tiveram de avanço, mas aquilo que elas avançarão dali para frente. Então nós temos que estar sempre atentos às demandas para que as nossas propostas elas sejam condizentes com aquilo que a população espera. Vai para a reeleição? Claro, né? Todo candidato, aliás, todo parlamentar, ou prefeito, ou vice, ele é candidato caso haja, né, caso não haja vedação, no caso de reeleição, Isso né? é automático, né, É meio que automático, então todos são pré-candidatos. Lá na frente pode acontecer, como aconteceu no pleito passado, de algum ou outro dizer, não, para mim já chega, para mim já deu. Né? É uma situação que a gente pretende construir ainda, né? Como eu disse, estou aí formando na carreira jurídica, fiz aí a prova da UAB, já fui aprovado na primeira fase, espero ser aprovado na segunda. Mas o senhor pretende continuar militando na política, né? Que o senhor gosta. Então, assim, então a gente tem feito pensa um bom mandato, né? Como que vai ser o futuro, né, profissional. Tudo é possível, mas a gente não pode negar que todo mundo que está hoje no parlamento é pré-candidato, né, ao próximo pleito. E, claro, a população ela vai mensurar muito bem todos esses avanços, mas o que eu disse, as pessoas estão muito mais preocupadas com as propostas, o que vai acontecer dali para frente, do que aquilo que passou.
E o conceito da casa hoje é totalmente diferente do último, né, o vereador? Eu sempre digo, falou eu tô mais aqui cedo com a camisa da Câmara. Hoje o pessoal veste realmente Hoje o camisa. pessoal veste a camisa da Câmara. Uhum. Eu já teve momentos, né, que a pessoa falava assim, o senhor trabalha com o quê? Eu sou professor. Hoje eu tenho orgulho de dizer que eu sou professor, sou vereador. Trabalho na Câmara Municipal de Nova Serrana. Na semana passada eu recebi uma moção da Câmara Municipal de Formiga. Gostaria de mandar um abraço a 2 vereadores, né, o Cid de lá e também o Cabo Cunha. E esses 2 vereadores são, né, grandes parceiros na medida em que muitas das ideias desenvolvidas aqui são levadas para Formiga, assim como muitas ideias de Formiga são trazidas para cá, porque hoje nós vivemos uma realidade entre parlamentos que é de boas ideias em um parlamento representam boas ideias em outro parlamento. É assim que a gente trabalha, né? Participamos do último seminário da União Nacional dos Vereadores, né? União Brasileira dos Vereadores, e Nova Serrana ainda foi destaque com 2 grandes projetos, né? Um que é a Procuradoria da Mulher, que nós temos na Câmara Municipal, e o outro o Centro de Memória, que sempre é visitado por outras câmaras, é referência, e a gente tem o maior prazer de participar de tudo isso, daquela ampliação do prédio. Nós teremos ali um anfiteatro, as pessoas falam, o que vai ser aqui? Vai ser um anfiteatro no último piso, tal qual nós temos no Crédito Nova, tal qual nós temos no Sindinova, só que esse anfiteatro é um anfiteatro público, voltado às escolas, voltado às associações, voltado a toda a comunidade que quer ter um espaço para poder utilizar de maneira gratuita, né? Então nós teremos esse espaço para proporcionar para Nova Serrana. Hoje temos poucos espaços, né? Poucos espaços. Daquela grandeza. E existe toda uma burocracia e dificuldade, porque o custo é elevado para aquelas entidades que não trabalham diretamente com recurso. Escolas públicas, associações, grupos de dança, teatro. Então a gente quer proporcionar um espaço gratuito para essas entidades. Eu sempre questiono o ambiente hoje da casa é o melhor possível. É o melhor possível, né? Eu percebo que divergências de ideias sempre vai existir, mas hoje, acima da divergência, existe o respeito. E é esse respeito que tem proporcionado conversas sadias, debates maduros. As pessoas às vezes falam, mas a gente está vendo muita unanimidade em projetos. Na verdade, aqueles projetos que não são unânimes, eles têm sido retirados de pauta de votação, inclusive para preservar esse ambiente. Então, muitos dos vereadores, quando veem que o projeto não vai ser aprovado, eles já pedem a retirada, para que não haja desgaste, para que a gente... Então, existe hoje um filtro de aprovação antes do plenário. E esse filtro é muito feito pelas comissões. Hoje nós não temos aquelas comissões de 3 e 3 isoladamente. Nós fazemos reuniões conjuntas com 9 vereadores e os membros da mesa diretora, que não são obrigados a participar dessas reuniões, descem para o plenário e têm palavra, né? Porque não necessariamente eles podem falar nessas reuniões, mas nós permitimos esse amplo debate nas reuniões de comissão. Então a gente prepara um projeto para que ele tenha as emendas necessárias e ele conte com o consenso no plenário. Tem projetos que ficaram lá presos, não é projeto de executivo, projeto do próprio legislativo, que ficaram ali parados e a própria pessoa que segurou o projeto falou, peraí, vamos consertar esse projeto está parado tem muito tempo. Então, tá vendo que existe hoje uma boa relação? Eu trabalhei numa época em que o bom projeto, ele era rejeitado porque ele era bom, ele ia dar visibilidade. Nossa. Então isso é triste, isso é lamentável, né? E hoje a gente vive num momento em que vereadores injetam recursos em bandeiras e entidades vinculadas a outros vereadores. Então não existe vaidade, não existe disputa, não existe ciúme, e quem ganha é a cidade. Tá certo. Finalizando aqui o nosso Papo Máximo, que hoje contou com o atuante vereador William Barcelos, vereador e professor. Continua professor, né? Continua, professor sempre. Exerce essa função, né, com muito carinho, exerceu, né? Vai continuar como vereador e no futuro, quem sabe, professor. Tô na educação, tô dentro. Tá dentro. Tô dentro. E sempre abraçou a causa, né? Sim, claro. Muito carinho. Obrigado, deixar você à vontade para as suas considerações finais, que você possa voltar mais. Você é um amante da comunicação, né, William? Gostaria de parabenizar pelo programa, por esse bate-papo, essa liberdade que nós temos de conversar sobre diversos assuntos.
A gente acaba fazendo um bate-papo sem pauta, e isso é bastante oportuno, porque isso acaba envolvendo, de certa maneira... E tinha muita coisa para ser falada ainda, né? Tinha, né? Mas acho que a gente falou que as pessoas precisavam ouvir nesse momento, né? E como o programa é um programa que ele passa na região inteira, que esse exemplo da Câmara Municipal, né, continue sendo referência para todos os legislativos. A briga, o bate-boca, não leva a população a lugar nenhum. Existe uma grande minoria que gosta de jogar gasolina no fogo, mas a partir do momento em que as pessoas começam a perceber que existe outro caminho, a gente fala, existe uma terceira margem do rio, existe uma outra forma de fazer política. É a política do consenso, é a política do meio de campo, ou seja, qualquer extremo, para mim, ele é problemático. Eu gosto sempre de caminhar no meio, porque o meio ele tem o que há de melhor de um lado e o de outro. Então é esse meio que favorece a sociedade e esse meio que nos dá tranquilidade para poder transitar de todos os lados possíveis. Parecer inteligente do vereador William Baceto, que vai voltar mais vezes. Temos aí um papo com o vereador, um quadro criado aí pelo presidente Guilherme Tinico. Como é que está à frente do Poder Legislativo? Tá bem, tá tranquilo, deu sangue novo. Articulado também, né? Todas as eleições que nós tivemos agora recentemente foram eleições assim muito consensuais. A gente vê que cada momento a Câmara precisa de caminhar num sentido. Ora, ela tem que desenvolver mais ações e serviços, ora ela tem que zelar pela harmonia entre o parlamento. Então, cada ano nós temos uma necessidade, nós temos escolhido os nossos presidentes de acordo com a necessidade de momento. É bom lembrar que o presidente não ganha mais do que ninguém, é bom lembrar que hoje os presidentes, para se manterem, eles têm que dar abertura aos demais colegas, porque a Câmara é composta por 13 agentes. Ela não é de um ou de outro. Maravilha! Foi ao ar mais um Papo Máximo. Um abraço a todos os vereadores aí que têm nos prestigiado. Valeu, gente! Grande abraço. Isso aí.